Começou! Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E já vou chamar aqui meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí! Tintin! Salute, grande Cid! Saúde! Vamos que vamos, vamos que vamos. Hoje tem coisa muito legal, muito legal. A gente tem o nosso queridíssimo Gastão e a gente vai falar sobre um pedaço da Argentina que vai ser muito legal. Então tem assunto bacana pela frente. Bem, eu quero agradecer, Cid, ao nosso patrocinador, a Grande Mistral, que mais uma vez está aqui com a gente, nos apoiando no quadro Vinho é uma Viagem. Vem pro E-Show, grande Gastão! Olha o homem aí! Rapaz, ele já inventou a novidade. Olha a garrafa ali que ele está mostrando. Que coisa linda! E eu tenho o outro vinho. Hoje é dia de festa. Que maravilha, grande Gastão. Seja muito bem-vindo, Gastão. Eu tenho muito orgulho, sabe assim, sou um cara realizado na vida. Eu visitei a maioria das regiões vitivinícolas do mundo. Eu confesso para vocês que as regiões que eu visitei, eu sempre tenho um encanto maior, né? Eu sempre tenho um negócio igualzinho aquele filme famoso do Gladiador, que ele pega a terra no chão, né? E fala máximos décimos meridians, né? E eu, hoje, vai ser a primeira vez que eu vou falar neste E-Show de duas regiões no mesmo dia que eu ainda não fui. Então é uma confidência de que eu vim em uma viagem, não só do passado, mas do futuro. Que eu preciso ir tanto a Salta, quanto preciso ir à Patagônia, que estão no meu currículo aqui faltando. Então eu queria dizer aí, pedir desculpa aos telespectadores, que hoje eu não tenho tanta informação para passar. Eu tenho mais a informação dos vinhos, que eu tenho degustado, graças a Deus, bastante. E agradecer alguns dos produtores que já me convidaram para ir para a região, mas eu nunca consegui ir. Mas eu estarei em breve lá. E quem sabe, né, Flavinho, a gente faz um ao vivo de lá. Ei, que maravilha! Aí sim! Aí vi valor, vi valor. Viagem. Hoje eu vou viajar. Salute! Vamos lá, Gastão. Vamos à introdução, como sempre. Nós fizemos há algumas semanas uma entrevista muito legal com o Ciro Lilla, fundador e presidente da Mistral. Naquela oportunidade, a gente deu o kick-off no assunto vinhos da Argentina. Depois nós visitamos com você Mendonça, região e tal, o que a gente está chamando de primeira escala do território argentino. Hoje a gente vai abordar aquilo que você intitulou de Argentina além de Mendonça. Assim, eu sabia que existia alguma coisa além de Mendonça, mas não sabia que daria um programa inteiro. Então eu tô super curioso. Dá um overview das regiões sobre que a gente vai falar e tal, e vamos lá, vamos iniciar a nossa viagem. Saúde. Então, legal a pergunta, Cid. Eu tô com o mapa aqui atrás de mim, né? E tô olhando. Eu diria o seguinte, não é que nem a Itália e a Argentina, que produz vinho em todas as regiões, mas produz numa série de regiões, tá? A Argentina tem produção de vinho. E, sem dúvida nenhuma, Mendoza colocou a Argentina no mapa mundi do vinho, né? Em termos de volume, de produção e de história, principalmente. E aí, obrigado por ter falado que eu intitulei. Eu falei, poxa, se eu for falar de tudo, tô olhando aqui Catamarca. Já bebi muito vinho de Catamarca. Mas eu falei, vamos focar em duas regiões que, primeiro, que eu acho que tem uma boa disponibilidade de vinhos do Brasil, e segundo, que realmente estão fazendo um trabalho belíssimo, tá? Então, a sua pergunta é riquíssima. Por exemplo, Salta, a região de Salta, só para começar dizendo, é uma das regiões onde as videiras plantadas são as mais altas do planeta. Como sempre, o italiano bota alguma controvérsia. Eles dizem que lá no Vale da Aosta tem vinhedos acima de 2.500 metros de altitude, e eu diria para você que eu acho que os argentinos, nesse caso, têm razão, tá? Inclusive, eu já vi uma série de documentários, etc. Então, são vinhos de altitude. E foi em Salta que começou esse conceito dos grandes vinhos de altitude da Argentina, que hoje são uma febre. Então, Salta é a região onde já produz vinho há muitos anos, é secular, mas que ultimamente tem desenvolvido com vinhos muito interessantes, e são vinhos que têm uma insolação muito grande, né? São muito altos, é um lugar que tem muita claridade, e isso ajuda no desenvolvimento de uma série de uvas.
Em contrapartida, outra região, uma região super fria, que é a região aqui de Neuquén e Rio Negro, que fazem parte da Patagônia Argentina. E nessa região, além de tudo, ter vinhos excelentes, também de diversas castas, eu posso confessar para você que os melhores Pinot Noirs da Argentina, com todo respeito a alguns bons lá de cima de Mendoza, os Pinot Noirs mais consagrados, mais elegantes e, na minha opinião, mais típicos, são da Patagônia. Então foi essa a inspiração que eu tive. Lá fiz o meu briefing com a Claudinha, sempre um abraço para a Claudinha, para o Rodrigo, para o próprio Ciro, e nós discutimos sobre isso. Eu falei, eu quero falar de um Pinot Noir da Argentina. E ela mandou esse On The Road, filho do Nicolás Catena, que está desenvolvendo novos projetos na Argentina, e andando de moto, chegou lá na Patagônia e fez um vinho, um Pinot Noir maravilhoso. Então hoje nós vamos focar Salta e Patagônia. Maravilha, Gastão. Gastão, agora, por favor, fala aí das uvas, né? Das principais uvas aí dessas regiões aí que você vai falar, que é Salta e Patagônia, né? Quais são as uvas? O grande destaque das castas brancas, vamos começar do norte para o sul, é o vinho que nós aí estamos bebendo, nós três, né? E aí eu estou mostrando aqui, um vinho que chama-se Álamos. A uva é a uva Torrontés. Eu diria que a grande coqueluche de Salta, ela se adapta muito bem ao solo, ao terroir de Salta, produzindo vinhos extremamente aromáticos e muito gostosos de beber. E nós estamos bebendo ele também aqui, Gastão. Não é uma delícia? É uma delícia mesmo. Então, o Cid me sacaneou que eu estava na Bahia, e é isso mesmo. Eu não levei esse vinho aqui para a Bahia, mas me arrependi. Porque eu agora, bebendo ele, eu falei, esse vinho ia ficar muito bem naquela piscina maravilhosa que eu desfrutei lá na Costa do Sauí. É mesmo. Muito interessante. Tem uma história legal para falar da uva, né? A família Catena, que tem influência no Álamos, foram os donos do Álamos. A bodega onde esse vinho é feito é a ex-Bodegas Esmeralda, da família Catena, mas hoje é uma empresa diferente, destacada, é uma empresa apartada do grupo Catena hoje. E eles fazem vinhos de excelente custo-benefício, e no caso desse vinho, as uvas são colhidas em Saltas e são transferidas em caminhões refrigerados para serem vinificadas lá em Mendoza. Mas você vê aqui no rótulo, está escrito Salta, lá do norte. E eu realmente gosto muito desse tipo de vinho para começar qualquer conversa. Desde falando sério mesmo, na piscina e correndo atrás disso, e obviamente falando um pouquinho também de acompanhar pratos, por exemplo, acho que uma delícia com frutos do mar também é um vinho mais que eu acho, né? Que é um vinho mais de almoço. É um vinho de piscina, almoço e muito gostoso. E o Catena o Álamos faz esse vinho mais manso, porque tem alguns torrontés que tem 14,5, 15,5 de álcool. Esse que nós estamos bebendo, eles amansaram um pouquinho, ele só tem 13 de álcool e fica um pouquinho mais fácil de beber. E aí eu diria que o destaque mesmo de Salta é a Torrontés. E ainda falando das brancas, para a gente aproveitar o fólio, no sul a gente tem plantações de outras uvas, como Sauvignon Blanc e Semillon, mas recentemente tive a honra de provar um Chardonnay da Patagônia, que é um negócio extraordinário. E um detalhe, né? Eu provei o vinho com outros vinhos franceses de Chardonnay e o vinho foi muito bem. Então, eu diria que das brancas é a Torrontés, que nada de braçada em Salta, e no sul a Chardonnay é a grande destaque, sendo que eu já provei de outras uvas também. Indo para as tintas, Flávio, aí a coisa é cabeça a cabeça mesmo, né? É lá em cima, sem dúvida nenhuma, os vinhos mais, vamos dizer, acabei de falar, né? Os Malbecs de altitude. A Malbec, ela reina também em Salta, tá? E aí a gente tem outras uvas também, como tem Cabernet Sauvignon e alguns famosos também. E eu fiz questão de colocar aí a Syrah, tá? A Syrah tem se dado bem em Salta e ultimamente a gente tem tido novidades. Um grande amigo que deve estar nos assistindo agora me mandou um WhatsApp quando eu convidei ele para o evento. Ele respondeu: Gastão, eu provei recentemente, me mandou a foto, tudo, um Syrah vinificado em branco lá do Vale de Cafayate, que é em Salta. Então eu fiquei muito contente e falei para ele: pô, você me deixou com vontade de provar, né, cacete? Não provei ainda um Syrah vinificado em branco de Salta. Então obrigado a Gilson pela dica, ele deve estar aí assistindo com a gente. Gastão, então vamos começar por Salta.
Vamos, estou aqui com... Quais são os produtores que você mais admira e os principais vinhos? Aí tem a primeira, desculpe o termo, para todo mundo, né? Tem a minha dor de corno, né? Que eu não fui a Salta ainda. E eu me lembro que eu tive que recusar um convite maravilhoso de uma grande vinícola que eu não pude ir na época. E você sabe que às vezes o ônibus passa e não passa de novo, né? Então eu fui convidado uma vez, não fui mais e vou ter que dar um jeito de ir para visitar. Então, uma região lá no norte mesmo, né? Eu até fiquei fazendo uns estudos aqui, pensei em fazer uma loucura de ir de carro, mas é longe pra cacete. É longe. Mas se a gente olhar a minha cidade aqui, São Paulo, é quase numa linha reta de São Paulo, por incrível que pareça. Se a gente olhar aqui no meu mapa, aqui está Assunção, aqui é Cascavel, aqui está Ponta Grossa. São Paulo é um pouquinho para cima. Ele é um pouquinho para baixo de São Paulo, mas é quase 2.000 quilômetros de distância, fica aqui um pouquinho mais de 2.000 quilômetros. É uma região super tradicional também, antiga, você vê essa arquitetura maravilhosa deles, e lá já tem uma plantação, como eu falei, centenária de grandes uvas, com foco, sem dúvida nenhuma, na Malbec e na Cabernet Sauvignon. E aí eu escolhi os vinhos, né, porque como é que eu diria? É apartado, porque eu provei 100 vezes mais vinhos de Mendoza do que vinhos de Salta. Claro. E eu sou tão detalhista, queria dizer isso para os nossos amigos daqui, que eu fui ler o livro Pocket Book de Hugh Johnson, que é o meu livro de cabeceira. Eu procurei. Ele, mais ou menos, ele deve falar de umas, talvez, 150 vinícolas da Argentina. 5 de Salta, tá? Puxa. Para vocês terem uma ideia. Então é uma coisa interessante. E aqui, essa primeira, eu tenho até um pouco de vontade de falar dela, porque o Colomé é de um gênio chamado Donald Hess, que é um suíço, que tomou a decisão que, como na Suíça não tem vinhedos, né, não tem os principais vinhedos, ele falou, não, eu quero ter uma vinícola em cada canto do mundo. E aí ele tomou uma decisão mais ou menos. Ele tem uma nos Estados Unidos, que é a que eu visitei, chama-se Hess Collection. Ele é o maior lugar do mundo onde junta arte com vinificação. Então você faz um self-guided tour, você vai passando, vendo a obra de arte, ele bota as janelinhas para você ver a adega dele lá embaixo. É um negócio extraordinário. Aí tem na África do Sul, uma vinícola importante, tem na Argentina, que é a Colomé, e tem uma na Austrália, que é outra vinícola também espetacular. E na Argentina, que é a finca Colomé, ele fez exatamente porque estava com vinhos de altitude. É muito alto lá, é muito alto, porque nessa vez que eu não pude ir, os amigos jornalistas foram e disseram que para dar uma determinada hora para você subir, você tem que subir de um trator, um Hammer, para você poder subir. Tão íngreme é a subida onde tem grande parte dos vinhedos. E são vinhos realmente muito encorpados, né, na grande maioria deles. Esse rótulo preto aqui, que é o Gran Reserva deles, é um vinho assim, muito robusto, muito interessante. Eu tenho um seguidor meu que ele escreve assim, esse vinho é um piche. Eu demorei para entender o que era um vinho piche. Ele me explicou que é um vinho que lembra o piche do asfalto nosso aqui, né? Aquele vinho preto, escuro e cheio de concentração. Esse vinho Colomé é um vinho que tem uma concentração impressionante e é muito gostoso, tá? Um vinho que eu realmente, inclusive, tenho aqui na minha adega algumas garrafas. Esse Tacuil eu provei, pode ir para frente, esse Tacuil eu provei uma vez só, também fiquei muito bem impressionado com o vinho, eu sei que eles têm uma linha grande, eu nem sei se tem importador no Brasil, tá? Eu provei nessas minhas viagens que eu faço aí, notadamente nos últimos anos, para Düsseldorf, lá na Provine, onde eu provei esses vinhos que são raros. Então eu gosto sempre de fazer esse tipo de garimpagem. E tenho sempre boas relações. Esse produtor e esse vinho, esse 33 aí, foi um dos que eu fiquei muito bem impressionado quando estive lá. Esse já é mais habitué, esse tem uma história mais super habitué, inclusive tinha na adega desse meu amigo lá em Sauípe, esse vinho, nós acabamos não degustando. Acho que eu podia ter dado uma empurradinha, mas fiquei meio constrangido. Esse vinho tem uma coisa interessantíssima. Esse vinho, além de eu ter contado para você do que é Salta, né? Daquela altitude, daquelas uvas super maduras, né? Todo mundo sabe que quanto mais açúcar tem, o vinho vai ser mais alcoólico na vinificação, né? Então, esse vinho, eu nunca me esqueço que eu tinha uma garrafa, eu já bebi, ele tinha 16,5 graus de álcool natural, tá? E aí tem uma coisa interessante, quem abraçou esse projeto, o São Pedro de Yacochua, foi o Michel Rolland, que é um dos enólogos mais importantes do mundo. Ele é um flying winemaker, né? Ele viaja o mundo todo dando consultoria, e ele, inclusive, tem uma participação nesse vinho, tá? E esse vinho é um vinho realmente de novo. Lembrando lá do meu seguidor no Instagram, esse é um vinho piche, tá?
esse é um coisa... Esse é. Eu fiquei muito impressionado com o corpo, com o volume, com a fruta. É aquele vinho que é tudo no andar de cima. E realmente muito gostoso. Tem gente que realmente adora, como esse meu seguidor aí. Ele escreveu assim, eu adoro um piche. Estância Los Cardones, também lá em Salta, Argentina. Olha que coisa, lugar lindo, maravilhoso. Eu também não tive a honra de visitar. E lá eles produzem um vinho que eu provei, esse Los Cardones, é de uma família, não, uma empresa familiar, e também faz um malbecão maravilhoso, também super gordo, um pouco não tão assim, bombástico quanto o San Pedro de Acochuia, mas é também um vinho que você sente. Uma coisa legal que você me fez lembrar, vocês me fizeram lembrar, é o calor. Eu, às vezes, quando degusto um vinho, eu consigo reconhecer que ele é de uma safra quente, de tanto calor, sabe que você sente que a uva ficou lá sendo bronzeadinha até ser colhida, etc. Então eu costumo dizer que é um vinho quente, né? Que teve a maturação muito boa. Mais um, Domingo Molina. Isso é uma família que, inclusive, tem mais de uma vinícola lá, e o único que eu conheço é esse, está também muito bom. Outro Malbec muito especial, que eu também, né, nas minhas pesquisas rápidas aqui nas minhas anotações, eu também não sei se tem importador no Brasil, tá? Mas é um vinho também que eu gostei bastante, achei ele muito típico, esse vinho mesmo encorpado e com bastante força, um nariz presente e uma boca bem firme, tá bem gostoso esse vinho também. Matervini, esse eu provei mais, inclusive eles estiveram aqui em 2019, o Wines of Argentina fez um evento lindíssimo, por sorte minha aqui pertinho da minha casa, e foi uma degustação, só para vocês terem uma ideia, na época foram 27 brancos e 36 tintos, tá? Uau! Foi uma coisa lindíssima. E esse Matervini estava lá, o enólogo, inclusive, que por sinal é o dono. Fez uma apresentação belíssima, falou do Malbec dele, ele tem um Semillon muito bom, e foi um negócio legal. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado, tanto com o tinto quanto com o branco dele, e esse é o tipo de produtor assim que os críticos falam, né? To watch. Esse é aquele para você ficar de olho, que o filho da mãe tá fazendo coisa realmente muito boa, tá? Grande Gastão, olha, agora pegando o avião, vamos direto para a Patagônia, Gastão. Agora vamos, é longe, hein, cacete. É longeão. Essa aí é outra, né, brincadeira da parte, né, dor de corno, porque eu já prometi me levar minha mulher, meus filhos para Bariloche, não levei ainda, então, além de tudo, sou devedor. Então, pelo menos os vinhos a gente tem degustado bastante e todo mundo que vai, que tem oportunidade para ir, é um negócio espetacular, né? Tanto a Patagônia chilena quanto a Argentina. A Argentina é muito maior, né? Muito mais vasta e produz uma série de produtos, e os vinhos realmente estão arrebentando. É lindo lugar, hein? É lindo lugar, né? É desbundante. E a Grande Patagônia tem duas regiões que produzem mais vinhos. É Neuquén e o Negro. Então tem produtores, é sempre brincadeiras à parte na fronteira entre as duas regiões, tá? Então o vinho de hoje, por exemplo, On the Road, é de Neuquén. É uma cidadezinha que fica exatamente no borderline com o Rio Negro, que é onde fica, por exemplo, Bariloche. Está muito boa. Tá na tela aí, ó. Tá na tela, Neuquén lá em cima, né? Mapa. Exatamente. Neuquén e Rio Negro. E Chubut, já tem um monte de produtor produzindo vinho Chubut, que é mais frio ainda, tá? Se vocês lembrarem da minha aula do Chile, o nosso amigo Montes, Aurélio Montes, que a gente falou bastante dele, está fazendo um vinho numa ilha aqui embaixo, depois de Puerto Montt, chamada Chiloé. Se você olhar Chiloé já é na mesma altura de Chubut. Argentina de bom não tem nada também. Estão plantando um monte de videira e inclusive tem vinhas velhas lá também. Estão produzindo coisas muito interessantes. Eu provei poucos de Chubut, foi exatamente no evento da revista Adega, que também em 2019, que foi presencial, e eu gostei muito dos vinhos, tá? Vinhos assim mais naturais, tá? Não tão exóticos, vamos dizer assim. Sim. Mais cabeça boa. Aí chega talvez o grande destaque, essa história lindíssima dessa bodega, tá? Essa bodega nada mais nada menos chama-se Bodega Chacra. O dono da Bodega Chacra é nada mais nada menos que Piero Intisa della Rocchetta. Piero Intisa della Rocchetta é sobrinho do conde Niccolò Intisa della Rocchetta, que é o dono do Sassicaia, que a gente falou aqui no nosso episódio da Toscana. A referência é boa, hein? A referência é boa. Mas olha a sacanagem que o engenheiro aqui sofre. O cara é o rei do Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon mais importante da Itália é o Sassicaia. Pela história.
Aí o cara vem e monta uma vinícola na Patagônia para fazer Pinot Noir, meu. Vai rolar! Resultado, vinhas velhas, olha isso, tá? Ele tem esses 2 vinhos tintos que são o Chardonnay, o que eu falei, que eu postei agora lá de Laranjeiras, faz 3 semanas, e ele tem 2 Pinot Noirs. Ele ainda tem um mais simplesinho, que tem até um outro nome que eu vou lembrar já. Barda chama, Barda. Chácara Barda é o de entrada de linha. E dos tops ele tem um 32 e um 55. O que é o 32 e 55? O ano de plantação da videira. Então nós estamos falando de videira de 90 anos e videiras de quase 70 anos, tá? Esses vinhos realmente, em termos de tipicidade, são incríveis. E aí vem a boa notícia para o time da Mistral, que eu tô nesse Pinot Noir aqui, o On The Road, que eu mostrei a motinho, que é do Ernesto Catena. Eu tive a sensação de estar bebendo um vinho quase do Old World, tá? De tão espetacular que está esse vinho. Ele me lembra, obviamente, né, um grande Pinot Noir do Russian River Valley, que também, né, Estados Unidos vão falar, um neozelandês lá da região de Central Otago, mas eu achei ele extremamente elegante. Ele me lembrou um pouco esses chakras que eu já bebi. Gastão, mostra o rótulo aí, agora, o rótulo que tá mais destaque. Olha que coisa linda o rótulo. Road, que beleza! E atrás tem uma dedicatória do Ernesto Catena, que é o filho do Nicolás, dizendo um pouquinho da experiência dele. Ele fala: "Las rutas argentinas nos invitam a andar, las montañas a escalar, los ríos a nadar, y el océano a zambulirmos dentro del universo mismo, e assim sentir la totalidade de criação divina." É brincadeira! Ernesto Catena. Conheço ele pessoalmente e ele é uma figura mesmo, tá? O cara ele da família, ele é o rebelde que está fazendo isso, pegando, entre aspas, né, a sua moto e desbravando novos territórios. Ou seja, são os reis de Mendoza, reis da história do vinho argentino, e ele não para, ele é absolutamente imparável. Vai lá. Que idade? Que idade ele tem, mais ou menos? Ele deve ter uns 40 e pouco, acho. Super jovem. Jovem, gente finíssima. E sempre faz esses vinhos diferentes. A vinícola dele, lá em Mendoza, chama-se Tikal. E aqui, Tikal. É importante, ele faz uns vinhos malucos, tá? E eu sempre gostei dos vinhos dele. E esse, para contar para os nossos amigos, é a primeira vez que eu degusto o On The Road. Que era o nome de uma égua que eu jogava aqui de criação do Aras Faxina, que foi uma grande égua e foi uma grande mãe. Então eu estou emocionado hoje. Moto, cavalo, tem tudo ao mesmo tempo. Que beleza, Gastão, que beleza. Vamos ao próximo aí, olha. Mais uma grande história, muito interessante, mas muito mesmo, tá? Essa história é uma história da família Cinzano, lá da Itália, da Toscana, né? Ganharam muito dinheiro. E eles têm lá vinícolas, inclusive venderam a vinícola deles para um dos banqueiros aqui brasileiros, e eles montaram essa vinícola na Patagônia. E aí, diferentemente da outra que desenvolveu, né, porque já tinha vinhos, etc., o Pinot Noir, a Bodega Noemia fez um Malbec absolutamente espetacular, tá? E eles fizeram um trabalho tão bem feito, foi um dinamarquês, que era o enólogo de lá, inclusive acho que era sócio também, não sei se era casado com uma das donas e tal. Teve aqui no Brasil, eu degustei com ele pessoalmente. Eles fazem 3 vinhos, o Noemia é o top, depois eles fazem o J. Alberto, que é o J. Alberto, e o terceiro que chama-se Alisa. Todos os 3 vinhos são bons, tá? Diferentemente lá daquele que nós falamos logo no começo do Salta, que é uma porradaça, esse também é um vinho de muita presença, bastante corpo, mas ele prima mais para a elegância, tá? E isso é uma tendência do mercado de vinho. Os enólogos estão, nos últimos anos, tirando um pouco o pé da madeira, botando menos madeira, controlando bastante a maturação para ter vinhos menos bombásticos e mais elegantes. Inclusive, eu tenho uma camiseta que eu levei lá para Salvador, que eu podia estar com ela aqui agora, e um dos enólogos argentinos fala assim: mais fruta, menos madeira. Então, é um lema do cara. E esse vinho, por exemplo, é de uma elegância tremenda, tá? Esse vinho é um tipo do vinho que eu também tenho na minha adega aqui. Maravilha, Gastão. Nossa. Agora vamos pro fim do mundo, Gastão. Esse é legal. Esse eu tenho saudade, viu? Esse foi o cara que me fez o convite quando esteve aqui, já faz uns bons anos.
E ele tem esse vinho, que tem é de metal, esse triângulo, chama-se Bodega del Finemino Special Selection. E ele tem um Malbec e tem um blend. Esse Special Blend é um que tem Cabernet Sauvignon também. É um vinho extraordinário, tá? E esse, de novo, é um pouquinho de tristeza, porque já faz um bom tempo que eu não degusto, tá? Então, quando eu fui fazer toda a minha preparação aqui, eu falei, putz, eu tenho que falar da Bodega del Finemino, que talvez tenha sido o primeiro grande vinho da Patagônia que eu degustei, tá? Eu tô falando coisa de 15 anos atrás, tá? Quando eu tava começando na revista Adega. Eu me lembro que nós tivemos um almoço, é um cara muito gente boa, sabe aquele argentino contador de história? E me marcou bastante esse vinho. Eu até cheguei a ter algumas garrafas, mas acabei não tendo paciência e bebi tudo. Então preciso até ver se eu retomo. Como diz minha mãe, às vezes me dá aqueles 5 minutos, eu bebo tudo que está na minha frente. Entendeu? A sede foi maior. Mas, Gastão, vinho é para beber, não é para guardar, Gastão. Meu amigo Flávio, ultimamente que eu tenho ouvido os preços dos vinhos, foi a primeira vez na vida que eu falo, precisa ter coragem para abrir certas garrafas hoje. Muita. Eu já falei aqui, eu sou um collector, né? Então eu tenho lá meus vinhos da safra do filho, da safra do outro filho, da mulher, o cacete. Quando eu vejo os preços, eu falo, acho que eu não vou mais beber esses vinhos, não. Não, você sabe que um dos melhores investimentos, se você olhar os últimos 40, 50 anos, são vinhos de Bordeaux, né? Valorizou mais do que bolsas, mais do que tudo. O problema é que você não vai transformar isso em dinheiro, você vai beber. Então... E a má notícia para mim, que adoro Borgonha, nós já fizemos o programa da Borgonha aqui, nos últimos 40 foi Bordeaux, nos últimos 10 a Borgonha tem inúmeros vinhos que multiplicaram por 20 vezes. Os chineses e os russos descobriram, né, a Borgonha. A oferta é pequena, virou produto de luxo hoje em dia, é isso aí. Se eu tivesse, quando eu era diretor-geral da Espanha, se eu tivesse comprado os Chambertin do Armand Rousseau, eu acho que eu já não precisaria trabalhar mais, tá? Era só umas 10 caixas de Chambertin que eu estava bem hoje. Vendia, não bebia, vendia. Mas vamos lá, vamos ao vinho e não ao investidor. É isso aí, mais um cara que é genial, esse Matias Riccicelli. Conheci, era um garotinho, o pai dele era o enólogo principal da Norton, que aliás era da Expand, e a Norton foi talvez a primeira visita mais técnica em Mendoza que eu fiz ever. Foi a primeira, porque eu já tinha ido, mas não como um diretor-geral de uma importadora. Então, do ponto de vista técnico, foi sensacional. E ele tem esse projeto novo dele, que é espetacular. Esses vinhos também estavam, e ele também estava, né, o próprio Matias, nesse evento que eu comentei para vocês aqui na Casa da Fazenda, em 2019, que foi espetacular, né? Foram mais de 50 vinhos degustados em 2 dias, super organizado, negócio campeão, tá? Eu sempre brinco com o pessoal do Arnes of Argentina, você precisa repetir aquele evento que foi espetacular. E você viu que ele faz um Semillon, ó o Semillon aí, ó. Esse Semillon dos 27 tintos, desculpa, 27 brancos que eu provei naquele dia, esse foi o vinho que eu mais gostei, tá? Inovador, disruptivo, sabe, me lembrou mesmo, é difícil você beber um Semillon puro na França, né? Na França eles têm Semillon sempre cortado com um pouco de Sauvignon Blanc, botam lá Muscadelli, Sauvignon Gris, etc. Esse é um Semillon puro que estava um espetáculo. Essa aí é outra bodega interessante, que é mais focada no custo-benefício, é da família Schroeder, que é a mesma lá do Chateau Quirvan da França, e eles fazem na Patagônia esse vinho, é o topo de linha deles, esses Sauros, que até lembra dinossauros, né? E a Jancis Robinson comenta muito isso sobre o Jancis Robinson, não, o Hugh Johnson, sobre os dinossauros dessa região, sobre os fósseis, né? Dinossauros. E esse vinho é um vinho realmente muito bom e ele tem um preço mais acessível. E a linha de entrada deles, dos Sauros, são vinhos super honestos em termos para você começar a conhecer os vinhos da Patagônia, tá? Acho que o Sauros hoje faz também um pouquinho de tempo que eu não provo. É um vinho de 100 e poucos reais a linha entrada, tá? Então dá para fazer um esforço e provar também. E tá aí o nosso queridíssimo On the Road. On the Road! Que é a mãe da Four Leaf Clover, que foi uma campeã tanto em São Paulo quanto no Rio, que eu vi correr.
e esse cara realmente ele surpreende sempre, tá? Eu abri esse vinho exatamente na hora que a gente começou a conversar, eu fiquei absolutamente impressionado com ele, tá? Ele é um vinho, assim, absolutamente delicioso. Se me falassem, ele custa 300 e poucos reais, o valor dele no Mistral, eu acho que esse vinho, pelo que eu provei, e estou comparando com os outros Pinot Noirs da América do Sul, eu chutaria, se fosse às cegas, que ele era um vinho mais caro do que ele realmente é, tá? É um vinho realmente, para quem quer fazer uma aventura e provar um Pinot Noir diferente e super gostoso, esse vinho tá realmente me surpreendendo, tá? Você vê que eu provei menos de um gole e vou botar um pouquinho mais agora na taça, porque já deu uma respiradinha, né? Você vê que ele tem uma boa densidade. Deixa eu checar o álcool dele aqui. Quanto que ele tem de álcool? Ele tem 13,5 de álcool, tá? Para Pinot Noir, os Pinot Noir modernos hoje em dia estão girando por volta disso em todos os países do planeta, tá? Normalmente, antigamente, era um pouquinho menos, você ainda tem de 12,5 na Borgonha, mas os da América do Sul, Chile, Argentina e os da Oceania, principalmente Nova Zelândia, né, gira por volta de 13, tem alguns de 14, 14,5, 30 também. São Pinot Noirs mais suculentos, né, mais gordos. Maravilha, Gastão. O frescor desse vinho é impressionante, tá? É um vinho tinto que tem um frescor delicioso. Pode falar, Cid. Vou amanhã na Mistral. Já vou experimentar amanhã. Gastão, value for money. Ou seja, o que são as dicas do Gastão? As dicas do Gastão, custo-benefício. Foi bem mais difícil Imagino. do ponto de vista de escolher e 10 vezes mais fácil, né? Porque de Mendoza eu provei, no último ano, eu devo ter provado de Value for Money uns 100 vinhos. Aqui eu provei muito menos, né? De Salta e da Patagônia. E eu botei exatamente os vinhos que eu tenho na minha adega, tá? Eu comprei esses vinhos, que além de tudo são, por exemplo, o Alamos é da Mistral Amigo, o Caiquém era da 20, hoje está com outro importador, que é o projeto do Aurélio Montes da Argentina. O nosso grande amigo Zucardi faz um torrontés nos mesmos moldes do Alamos. Ele tem a uva de Salta e leva ela para Mendoza para vinificar. Esses são os 3 brancos. Tá? Realmente, eu adoro esses 3 brancos, tá? E você vê que eles são os 3 lá de Salta, de Torrontés, que são realmente value for money, tá? Pra beber. Muito bons. Para beber. E do lado de cá eu botei exatamente os que eu já falei, né? Eu falei o vinho de entrada lá da Bodega Colomé, que chama-se Amalaia, que é uma linha de vinho deles. Eles fazem branco também, que também é gostoso. Mas eu escolhi esse Amalaia Malbec. Do lado dele, que é lá de Salta, aí eu botei do lado 2 vinhos, 2 Pinot Noirs entry level. Esses Sauros, como eu comentei, eu já bebi, mas eu ultimamente não tenho bebido. E esse Manos Negras, esse sim, eu comprei esse, que é a entrada, e comprei um que chama-se, é lindo o rótulo, é uma mão, mas é mais bonito que esse ainda. É Manos Negras alguma coisa, é um rótulo preto. Esse já é um pouco mais caro e eu também adorei o vinho, tá? Eu comprei tanto o básico quanto o um pouquinho mais caro. Não era absurdo não, tá? Menos de R$200 e esse é menos de R$100, ou something around R$100. Então todos esses vinhos são around alguma coisa. Vocês conhecem, né? Meu expertise, eu adoro comprar tipo assim, compre 3, pague 2 e leve 3. Aí o vinho fica mais em conta, entendeu? Então eu tenho perseguido essas ofertas, o Zucardi, aí eu comprei recentemente nesse esquema e não me arrependi, adorei, achei o vinho uma delícia, tá? São realmente dicas de vinhos que dá para comprar e que você vai saborear e vai entender um pouquinho mais dessas 2 regiões que são além de Mendoza, que era o nosso objetivo. Sim. Que beleza, Gastão! Quem quiser acompanhar, segue o Gastão no Instagram, que tem dicas sensacionais e você vai acompanhar o que ele está bebendo. Flávio e Cid, eu quero fazer uma crítica aos meus seguidores, que são um número bonito, tá? Quando eu posto vinho mais caro, eles gostam mais. Então eu tenho raiva de alguns dos meus seguidores, porque eles só ficam doidos quando eu boto o vinho de 5 conto a garrafa. Eu boto de 200 pila, eles nem clicam. Mas esse chama-se wishful thinking. Ou wishful dreaming. E imagina eu explicar para minha esposa, que é uma rainha da comunicação, trabalha com isso. Eu falo, Bia, eu achava que devia ser o contrário. Eu quero dizer, pô, Gastão, obrigado por essa dica. Esse vinho eu paguei R$150 e adorei.
Não, é pouco interação. Quando eu posto Chambertin, postou Petrus, postou Solaya, é tudo recorde mundial. É recorde mundial de clique, recorde mundial de comentário, as pessoas ficam doidas. Então, o que eu disse para minha mulher? Bia, eu conheço o Buy Me Behavior, eu sou engenheiro mecânico, né? Da revista de carro. A revista de carro, o cara compra, tem que ter na capa Ferrari, Lamborghini, Maserati. Claro! Compra, ele vai ler lá para comprar o Uno dele, lá, o Fiat dele. É lógico. A gente vive num mundo de projeções, a gente vive num mundo de sonhos, que a realidade é a que a gente conhece. O que vale é o sonho. Valeu, Gastão. Você foi sensacional, a gente aprendeu muito aí. Obrigadíssimo. Parabéns, Gastão. Obrigadíssimo. Você é show, Gastão. Obrigadíssimo. Tintim, botar nós três aqui. Tintim. Olha aqui. Aê!